Amém? Deus abençoe, César. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, pastora. Boa noite a todos. Wesley, Silvana, a todos que nos ouvem. Eu saúdo a todos com a paz e o amor de Jesus. Queridos, eu hoje, para começar, eu vou ler um trecho do Evangelho, que é um trecho que fala muito a mim. É uma passagem que tem um significado muito especial para mim. Está nos Atos, capítulo 17. Eu vou ler o verso 24 a 27. Atos 17, verso 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Agora, preste atenção agora. Deus fez isso tudo para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Amém? Olha, eu acho essa passagem, principalmente esse último, quando ele fala aqui, tudo que foi feito dessa maneira para que nós o buscássemos. E talvez tateando, talvez num escuro, a gente pudesse encontrá-lo, mesmo sabendo que ele não está longe. Pelo contrário, ele está muito perto de cada um de nós. Essa passagem fala muito a mim, é muito significativa para mim, e vocês vão entender daqui a pouco por quê. Vocês devem ter, sei lá, talvez todos que tenham ouvido essas lives aqui, quando eu trago a palavra na terça-feira, talvez algumas pessoas notem que eu tenho tocado em pontos um pouco diferentes do que a gente costuma ouvir dos pregadores nas igrejas, né? Talvez as pessoas perguntem, mas vem cá, o presbítero César tem um enfoque diferente, mas exatamente em quê? As pessoas notam que tem alguma diferença, mas fiquem tranquilos, porque a fonte é a mesma, o evangelho cristão, só que eu dou ênfase a alguns aspectos que às vezes o pastor ou o padre não costuma enfocar. Eu toco em coisas e vocês vão entender por que eu toco nessas coisas, por que eu dou ênfase. Por quê? Porque eu tenho a impressão que a maioria dos cristãos tem duas expectativas principais em relação à vida espiritual. A Silvana e o Wesley acabaram de tocar nelas, né? Uma primeira expectativa eu noto isso claramente, a maioria das pessoas espera ter uma relação com um Deus poderoso, a quem você possa pedir ajuda quando você tem problemas, né? Isso é muito importante para todos nós, é muito comum, né? Aquela coisa de pedir e receber, né? Jesus ensinou isso, né? 90% dos cristãos está muito nesse estágio de eu estou aqui porque eu preciso de um Deus que me ajude quando eu estou apertado, né? O poder, aí nessa fase a gente desenvolve o poder da oração, cresce a fé, porque esse é um processo de quando você pede e recebe, sua fé cresce, sua fé se consolida. E quando, por exemplo, essa coisa de você, da força da comunidade, né, que é uma coisa muito boa, um conforto que a gente tem ter uma comunidade que ora pela gente. Quando a pastora pede, ora por fulano, ora por ciclano, eu oro como se fosse por mim, porque isso é que é a força da comunidade. Isso é uma coisa importante. Então, essa sensação de que você tem um Deus poderoso, que
tem muito mais poder de você, a quem você pode recorrer, a quem você pode pedir ajuda. Isso é um motivador muito grande para, acho que 90% dos cristãos. Um outro motivador que eu considero bastante importante, eu estou falando da minha observação, tá? Foi o ponto que a Silvana e o Wesley tocaram agora. Quer dizer, eu noto que assim, uma grande maioria dos cristãos, ele quer estar em condições de ir para o reino dos céus quando morrer. Ser salvo, né? Isso é uma coisa muito forte, muito forte. Eu nasci de uma família católica. Entre os católicos isso é muito forte, né? As pessoas assim, olha, eu quero ir para o céu. Eu estou aqui porque eu quero reservar meu lugar. Eu quero ser um dos escolhidos, né? Os evangélicos falam assim, eu quero ser arrebatado, não sei. Mas as pessoas querem assim, olha, quando o mundo acabar, ou quando sua vida acabar, você quer ser um dos escolhidos para ir para o paraíso celeste, né? Para o reino do céu. Então, esse é um segundo motivador muito importante para as pessoas estarem no caminho cristão. Eu sei que existem outras expectativas, outras motivações, por exemplo, eu vejo gente, reparo em gente assim, que carrega uma culpa muito pesada, né? E a motivação de estar no caminho cristão é a esperança de ser perdoado. Eu vejo também pessoas com a motivação de inclusão, de pertencimento. Você entra numa comunidade porque você se sente incluído por ela. Isso é uma coisa legal das igrejas, né? A Igreja Ser Livre é uma igreja que eu sempre admirei pela essa coisa da inclusão, de receptividade. Não importa o que aconteceu na sua vida, você é recebido, você é acolhido. Isso é uma coisa que motiva. Mas tem gente até que está no caminho cristão, vai para a igreja para arrumar casamento. Isso existe também, tem de tudo. Mas o importante é o seguinte, tem essas duas principais, né? Ter a quem orar para pedir ajuda, um Deus poderoso que tem o poder de influir sobre a nossa vida, né? Está lá em Mateus 7,7, pedi e vos será dado, o próprio Jesus ensinou isso, né? E a segunda é ter mais chance de ir para o céu quando morrer. A gente acabou de ouvir os hinos aqui, né? Estão erradas essas motivações? Absolutamente não. Estão certas, faz parte da nossa crença, faz parte do nosso caminho cristão. O próprio Jesus ensinou, né? Pedi e recebereis, né? E também tem várias passagens na Bíblia que têm diferentes interpretações que falam sobre a expectativa de vida após a morte física, né? Dessa ressurreição que é prometida no Evangelho. Eu trouxe aqui alguns, mas tem vários. Por exemplo, em 1 Coríntios diz assim, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Isso é muito forte. Em Cristo todos serão vivificados, né? Filipenses 3, verso 20 diz assim, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo dessa nossa humilhação para ser conforme o corpo dele, né? Em Hebreus 9, diz assim, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para aqueles que o aguardam. Então você vê que essa segunda expectativa dos cristãos, ela está referendada pelo nosso Evangelho, né? Então Jesus garante que pedis e recebereis. Essas leituras todas garantem que a gente pode esperar uma ressurreição após a morte. Mas o que eu queria dizer hoje é o seguinte, existe um terceiro ponto que para mim é fundamental no ensino de Jesus. É maravilhoso, é libertador, é glorioso e que não é tão cultivado assim, né? É a revelação de que nós podemos ser transformados, passar por um novo nascimento e descobrir o reino dentro de nós. Vocês reparam que eu insisto, né, nesse terceiro ponto, que não é muito popular,
mas eu acho tão importante. É por isso que talvez as pessoas falam, não, mas o presbítero toca nos pontos que a gente não está acostumado a ouvir. É porque eu gostaria que todo mundo fizesse essa descoberta que aconteceu na minha vida, né? Dessa transformação, dessa experiência da presença de Deus, né? E é uma coisa assim, esse reino dentro de nós é aqui, é agora, é nessa vida, é nesse corpo, é aqui no paraíso terrestre. Não é uma coisa para depois da morte, como a gente já viu que é uma expectativa geral. Esse é um terceiro ponto. Jesus fala isso. O reino está dentro de vós, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode enxergar Jesus como aquele pronto-socorro que atende às nossas orações, está certo, como o Salvador que nos vai conduzir ao reino do céu depois, no fim dos tempos, também está certo, mas a gente também pode enxergar ele como o mestre dessa transformação, essa transformação profunda, que nos leva a essa vida em plenitude já, é aqui, é agora. E ele disse que veio para isso. Palavras dele, né, lá em João 10:10, ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para isso. Vida aqui e agora. Né? Então, isso é uma coisa que me toca, essa palavra me toca muito. Porque, assim, do ponto de vista etimológico, né, transformação significa mudar de forma, se mover, se tornar outra coisa, né? E o nosso evangelho diz isso. O evangelho diz que assim, que nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nos tornamos outra coisa. Aquela conversa com Nicodemos, que eu sempre cito aqui, que está no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus fala, olha, é necessário, não é desejável, é necessário nascer de novo para que você perceba, para que você veja. Então, meus queridos, assim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nós não nascemos prontos. Nós não nascemos prontos. Nós precisamos crescer, evoluir, despertar, nos converter, abrir os olhos, nascer de novo. Esses termos, crescer, evoluir, despertar, são termos que eu uso muito, né? Vocês notam aqui. Porque é isso, essa transformação, essa conversão, né? Que Jesus nos traz, né? A gente pode evoluir, inclusive, em nossa relação com Deus, porque me parece que 90% dos cristãos estão no primeiro estágio. Eu já comentei sobre esses estágios aqui, eu vou trazer de novo. No primeiro estágio é o estágio do pedir e recebereis, né? Eu estou aqui, minha relação com Deus é porque eu peço e recebo. Mas tem outros 6, e eu vou dizer para vocês, cada um é melhor que o outro. Cada um. Isso é uma evolução, é um crescimento, é uma transformação, e a gente vai crescendo, vai conhecendo mais, e a gente vai se deslumbrando, né? Então, eu acho que na próxima vez eu vou aprofundar um pouco essa coisa para que vocês possam entender melhor como é que tem esse crescimento, o que a gente vai descobrindo, né? Tem uma questão que, quando a gente fala nisso tudo, aparece, que você fala assim, ok, tá bom, a gente tem que evoluir, tem que crescer, mas por que a gente não, por que nós não nascemos prontos? Por que a gente precisa evoluir? Por que a gente precisa despertar? Por que Deus já não nos criou prontos, acordados, evoluídos, né? Por que a gente precisa se converter, se transformar, se tornar uma nova criatura? Eu digo para vocês, eu não sei, mas é assim que é. É assim que é. E agora eu vou ler de novo a leitura que eu trouxe aqui, que eu comecei hoje, para vocês entenderem. É assim, olha só, Deus fez o mundo e tudo que nele há, e é o Senhor do céu e da terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. No 27 fala assim, e Deus fez dessa maneira para que os homens o buscassem. Ele fez assim, não é? Ele não fez para a gente ir pronto, ele fez dessa maneira aqui, porque a gente tem que ir buscar, tem que ir atrás dele. E talvez tateando pudesse encontrá-lo. Talvez tateando bastante. Eu estou falando isso porque essa é uma experiência minha.
se você buscar, você vai ter que, porque não é óbvio, não é fácil. Você tem que ter vontade de estar na presença de Deus, de experimentar Deus. Por isso que ele fala, talvez você tenha que tatear. Talvez tateando possa encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Eu acho, porque é assim. Então, quando pergunta, mas por que a gente já não veio pronto? Por que a gente tem que passar por essa transformação, por esse novo nascimento, passar pelas dores do parto? Porque é assim que Deus fez. Ele fez assim para que a gente busque, para que a gente procure, para que a gente se esforce. É assim que é. É assim que é. Deus fez para o mundo dessa maneira para que nós o busquemos, para que nós procuremos por ele. Naquele trechinho que a gente acabou de ler em Mateus 7,7, peçam e vos será dado. Busquem, olha, buscar de novo. Busquem e encontrarão. Batam e será aberto. Buscar está aqui de novo. Peçam e vos será dado. Busquem e encontrarão. Essa é a palavra de Jesus, tá? Batam e vos será aberto. Então, Jesus reforça esse conceito de que, assim, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos procurar, embora ele já esteja dentro de nós. É engraçado isso. No texto que nós acabamos de ler, ele diz lá, embora não esteja longe de cada um de nós, né? Ele já está dentro de nós, embora ele não esteja longe de cada um de nós, mas a gente ainda precisa procurar, a gente ainda precisa perceber. Teve um grande místico cristão que uma vez falou uma frase que eu acho muito profunda. Ele falou assim: Deus está mais perto de você do que você mesmo. Parece maluquice, né? Parece uma incoerência. Deus está mais perto de você do que você mesmo. Do que ele está falando? Ele está falando o seguinte: Deus está unido ao seu eu verdadeiro. O seu eu, lembra que na última vez a gente falou do nosso falso eu, que é o ego, né? A imagem de nós construída pela mente, mas tem por trás, além da mente, tem o nosso verdadeiro eu, que é a vida em espírito. Deus está mais perto de você, que é o seu eu verdadeiro, do que você mesmo. Esse si mesmo é o teu falso eu. Então ele está perto, ele está próximo, né? Para enxergar, para perceber, a gente precisa dessa conversão, dessa transformação. Está lá eu sempre cito isso aqui, Mateus 4,17. Convertam-se, porque o reino está perto. Está perto! Está aqui! Mas a gente precisa se converter, transformar para enxergar, para perceber essa riqueza. Olha, com essa conversão, com essa transformação, a gente passa a enxergar, a gente passa a perceber o reino dentro de nós, né? Você não vai mais dizer eu creio, você vai dizer eu sei. Por exemplo, você não vai dizer assim, eu creio que o reino está perto. Você vai dizer, eu sei que o reino está aqui. Você não vai dizer, eu creio que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama porque eu provei, eu experimentei, eu senti. É diferente, né? É diferente porque você experimentou, porque você sentiu. Por isso que a gente fala, tem que buscar, para que nós buscássemos. E talvez, tateando, isso é uma passagem muito importante para mim, porque corresponde à minha experiência, né? Quando eu passei a ter essa motivação para ter a experiência da presença de Deus, é uma busca. E é uma coisa incrível como essa expressão tatear é perfeita, porque você tenta assim, tenta assado, uma oração, faz jejum, até que você encontre o caminho. A gente tem que buscar e é tateando, é no erra e acerta até você encontrar. E aí você se surpreende, falando assim, o que eu estava procurando já está aqui. É uma descoberta maravilhosa, né?
Então, se a gente aceitar esse desafio de transformação, se a gente se candidatar a experimentar o que é essa vida em abundância, essa alegria perfeita que Jesus promete, isso é que é experimentar o reino, né? Sem precisar morrer, sem precisar esperar o fim dos tempos. É ter essa experiência de vida plena do reino agora, aqui, né? Então, só para resumir, o que eu estou dizendo é o seguinte: olha, muita gente está no caminho cristão porque quer ter esperança de ir para o céu quando chegar o fim do tempo. Eu digo para você, que tal, em vez de ter esperança, ter certeza? Tem gente que está no caminho cristão porque espera que suas orações sejam ouvidas quando precisar de alguma ajuda divina. Que tal você estar tão unido que nem precisa pedir? Então, para essa transformação, para essa conversão, essa transformação radical que Jesus nos convida, a gente precisa buscar. E talvez tateando, tá? Talvez quebrando a cara. Talvez a gente erra, mas você tem que ter essa vontade, essa determinação na sua vida, né? Essa busca nos leva a experimentar Deus em nós. E eu digo para vocês que depois que você experimenta essa união, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida está transformada para algo muito melhor que você nem imaginou. Amém? Eu só queria, antes de encerrar, dizer o seguinte: pastora, na próxima terça eu vou estar em trânsito na hora da live, vou estar viajando, então não vai dar para mim, mas na próxima terça que eu vier, eu vou trazer para vocês aqui um estudo sobre esse. É muito legal a gente entender como é que a gente cresce, os 7 estágios, né? A maioria de nós está no primeiro ainda, mas é muito lógico como é que a gente cresce, né? E eu acho importante as pessoas entenderem onde é que a gente vai parar, né? Para que a gente tenha essa vontade de buscar, mesmo que tateando, mesmo que levando uns tombos. Deus fez assim para que nós o buscássemos. Amém? Beijo para todos.